marcação, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui essa parte do central, né? Então, eu vou contar mais ou menos aqui 1 centímetro. Então, eu vou contar aqui, ó, mais ou menos um dedo, 1,5 cm, 2, e vou fazer uma pequena marcação nessa lateral, tá? Aí, a gente vai contar mais ou menos aqui uns 3 dedos do seu dedo e vai colocar o final. A gente faz isso espelhado lá do outro lado. Se você quiser, você pode usar uma régua. Dependendo da sua havaiana, você pode usar esses tracinhos aqui como guia, tá? Então, eu tenho aqui esses tracinhos me dizendo mais ou menos onde é a linha de marcação, que é aqui. Que assim é o final da parte da frente, né, da sandália. E aí, aqui a gente faz a marcação por esses tracinhos. Aqui, minha marcação tá nessa direção, aqui, tá? A gente vai fazer a furação com meio centímetro, mais ou menos. Então, vou pegar uma fita métrica pra gente... Olha só como a gente vai fazer a medida dessa sandalinha. Eu gosto muito, vou colocar a fita métrica aqui só pra vocês entenderem. Eu gosto muito de fazer aqui nessa linha do dedo, pra segurar o pé também, né? Porque o meu pé escorrega pra frente. Ele sai fácil, ele é muito fino. Então, eu colocaria mais ou menos aqui nessa ponta, tá? Então, vou fazer uma marcaçãozinha aqui, nessa pontinha. Fiz ali pela lateral. E aí, a outra ponta, a gente pode acompanhar a mesma linha, que aí vai pegar mais ou menos em cima aqui desse dedo. Vai ficar como um pip-tu, né? Então, ele vai segurar o pé aqui e aqui, dos dois lados. Então, feita essa primeira marcação, ó, aqui assim, eu venho aqui nessa mesma linha, no caso aqui eu tenho a ajuda do solado, né? Que ele tem marcação, então eu consigo fazer aqui. Então, eu tenho marcado desse lado e desse lado. Então, a gente vai marcar 4 centímetros aqui. 4 centímetros. E do outro lado, 4 centímetros. A gente vai fazer aqui uma marcação de 2 centímetros e 4 centímetros de novo. Mesma coisa do outro lado. Então, vem aqui, vou colocar 6 centímetros, que aí a gente coloca aqui, ó, no 4, pra dar 2, que é entre uma tira e outra, e aqui 4 centímetros. Pra cortar, eu venho com uma tesoura, com cuidado, e vou passando aqui ao redor, bem pontudinha, né? Aí eu consigo cortar ele rente. E assim você consegue reaproveitar os seus chinelos que arrebentaram a correia. Então, pronto, cortei a correia. E aí, a gente ficou aqui só com o solado. Então, aqui eu fiz 3,5 centímetros e... marcar aqui esse de cima. A gente coloca uns 8 milímetros aí na lateral, de distância da borda, e uns 4 milímetros ali na sola, na parte de cima, e fura com cravador. Prontinho. Agora, essa tira do calcanhar a gente coloca na agulha de tapeçaria e vamos trabalhar com ela, desse lado aqui,
fazendo o ponto caseado. Então, eu venho aqui onde eu furei, insiro a agulha. E aí, vou puxar até o limite dela aqui em cima. E passo por dentro, aqui por dentro do ponto dela. Venho aqui de novo, no próximo, passo, só que olha, a linha agora tá aqui pra trás. E, ao mesmo tempo, eu insiro, a gente vai fazer até aqui, né, ó. Ele vai grudar até aqui. Então, eu passo a agulha, insiro já na trama e a linha vai ficar por trás da agulha, tá? E puxei. Mesma coisa aqui, insiro, passo por trás da trama, por dentro, né, da trama, por trás da agulha. E puxo. E aí, ele vai, ó, ficar preso aqui já com o ponto caseado. Quando eu chego aqui no final, eu vou fazer o seguinte, naquela perninha aqui da lateral, eu vou passar a linha e passo aqui por dentro da alcinha. Puxei. Aí, faço agora um nozinho no próprio fio. Então, eu venho com a agulha aqui, olha, puxo. Aí, para esse nozinho ficar lá embaixo, você faz o quê? Você encontra essa junção aqui dele lá embaixo. Segura e puxa. Agora, a gente vai começar a esconder aqui esse fio. Então, eu venho com ele aqui por dentro, vou inserindo. E vamos voltar com ele aqui. Eu não vou inserir ele até o final, vou voltar com ele aqui um pouco por cima. Vou um pouco por cima e venho um pouco aqui por baixo. De novo, onde ele já passou. Aí, um pouco por cima, um pouco por baixo. Volto aqui por cima e por baixo. Opa! E aí, aqui pelo meio, eu venho e faço um arremate. Então, insiro assim, faço essa voltinha, esse nozinho, né? E dou um nozinho no próprio fio, para evitar dele escapar. Aí, a gente corta. E vamos colocar um pinguinho de cola, inserindo ele ali pro meio da trama, bem pouquinho mesmo, tá? Vamos fazer isso, então, em todas essas áreas. Então, aqui, por exemplo, eu já fiz a separação da primeira tira e a separação da segunda tira. Então, agora, eu tenho que dividir de meio em meio centímetro aqui e esse daqui. A mesma coisa do outro lado, nessa parte, nessa parte. Depois de dividir de meio em meio centímetro, deixando aqui mais ou menos na metade da sola, né? A gente vai colocar uns 8 milímetros. E aqui pra dentro, uns 3 ou 4 milímetros no máximo. Aí, a gente vai fazer a furação. Depois da furação, tecer a tira e costurar ela com ponto caseado. Esse é o passo a passo geral.
É o seguinte, eu vou mostrar aqui um pouco das marcações, onde a gente vai fazer essas marcações aqui no nosso chinelo, né, para transformar ele em sandália. Então, primeiro a gente vai tirar a correia e aí a gente vai marcar mais ou menos aqui. O que eu indico é que você visualize no seu pé onde está o seu penúltimo dedo do pé, mais ou menos ali é onde vai ser essa marcação aqui de cima. E aí a gente marca até aqui, um pouquinho para baixo aqui do buraquinho da primeira parte da correia. O segundo, a gente vai marcar aqui assim, vai dar um pequeno intervalo e vem aqui embaixo, assim, mais ou menos, talvez um dedo e meio em cima do textinho aqui, né? Tem um texto aqui com o número do chinelo e tal. Então, mais ou menos isso. Isso aqui, lá no seu chinelo, deve dar em torno de uns 4 centímetros. É lógico que se você tiver um pezinho menor que o meu, isso pode dar menos, né? Mas é só para você ter uma ideia. Eu calço, no caso de chinelo havaiana, eu pego sempre o 41, 42, para ele ficar um pouco folgadinho, senão fica muito justo para mim, né? O pé fica quase para fora. Aí aqui, olha, eu vou marcar na mesma direção. Então, se esse aqui eu marquei aqui, esse, na verdade, ó, teria que marcar mais ou menos aqui assim. E aí, só tirar essa linha daqui. Aí, o que acontece? A parte de trás, eu vou mudar de cor aqui pra gente poder visualizar diferente. Eu vou fazer mais ou menos aqui assim, olha. Esse furinho da correia é um pouco mais para trás do que o do lado. Então, a gente vai seguir aqui esse furinho da correia, de forma que ele fique mais ou menos aqui no meio da marcação. E do outro lado, o nosso guia vai ser a marcação do lado esquerdo, né? Então, aqui eu consigo fazer, então, a nossa tira, ela vai ser larguinha e vai afunilando. Essa aqui é a tira que vai ficar para amarrar o calcanhar, ela é bem longa. E aqui na frente, eu vou conectar, então, aqui a parte de baixo com a de cima, que a gente vai fazer um X. Então, aqui é a minha primeira faixa. E vou costurar esse daqui com o outro lado. Então, a gente faz um X, eu vou até passar, na verdade, com uma outra cor, para que vocês consigam visualizar melhor, tá? O que a gente tá fazendo aqui. Então, vamos ter duas faixas aqui, formando esse X. A gente também vai fazer essa faixinha, que é onde a gente vai amarrar no calcanhar. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês, na prática, aqui na foto, né? Então, aqui na foto, deixa eu diminuir um pouquinho. A gente tem aqui, então, essa faixinha aqui, passando por baixo. E repara que eu fiz isso dos dois lados, né? Então, eu passei por baixo sempre essa que tá começando aqui do cantinho de fora do chinelo pro cantinho de dentro. Mas do cantinho de fora embaixo, né? Aqui tá começando aqui do cantinho de dentro para fora, sendo que ela começa dentro e embaixo e vai para fora em cima.
eu fiz ela por cima da outra faixa. Importante para tomar esse cuidado, para que a gente possa ter uma sandália espelhada, né? E aí, eu fiz aqui essa parte da amarração, né? Eu amarrei aqui por trás, mas você pode fazer um lacinho aqui pra frente também, tá? Nada te impede de fazer esse lacinho aqui pra frente. E aí, ele vai ficar soltinho e tal, ó. Você pode amarrar pro lado também, enfim, da forma que você quiser. Então, aqui, só para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar agora como eu fiz essa marcação. Então, por exemplo, aqui nessa lateral, eu marquei aqui, ó. Marquei com a caneta fantasminha e marquei aqui. As medidas, elas estão escritas na receita, se eu não me engano, aqui em cima, 4 milímetros, mais ou menos, de distância da borda. A borda que eu tô me referindo é essa partezinha aqui, tá? E aqui, essa parte de baixo, a gente considera, então, que ela tá vindo no meio aqui do solado, olha. A marcação vem pelo meio do solado. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua agulha, vai vir aqui embaixo e vai furar lá pra cima, atravessando por dentro, tá? Isso você vai fazer aqui. Então, por exemplo, se aqui a marcação é feita daqui até aqui, aí do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Se aqui a marcação é feita daqui até aqui, você faz a mesma coisa, né? E ali do outro lado também, aqui e aqui. Então, vai fazer sempre de baixo para cima, com cuidado. E aí, a gente vai fazer o ponto caseado. Então, o ponto caseado, a gente vai entrar com o fio, com a linha, né, a própria tirinha, e vai ficar um desenho assim, mais ou menos. E o nosso crochê vai ser costurado aqui e vai subindo aqui. Quando você chegar lá do outro lado, você vai fechar também com a outra ponta do fio com um ponto caseado. Então, o chinelo ele vai ficar com uns pequeninos tracinhos aqui. Aqui na foto, eu fiz com uma linha preta grudando no chinelo, olha, uma linha preta. Foi um cordão encerado, né? Mas você pode fazer com o mesmo fio. Então, eu prendi aqui, fiz várias marcações, ó. E fui prendendo o meu trabalho. Mesma coisa ali do outro lado. Então, é isso, gente.